Você está curioso sobre quais mistérios Tu Tien e Jack descobrirão depois da tempestade para inspirar uma nova esperança? O episódio 20 espera por você para descobrir cada passo estranho. Cedo pela manhã, Tu Tien abriu suavemente a porta de bambu da pequena cabana onde estava morando temporariamente. O ar fresco passou pelas frestas de sua roupa, fazendo-a estremecer levemente. Apesar das dificuldades da vida, ela se esforçava para manter a fé e a resiliência, dizendo a si mesma que conseguiria superar todos os obstáculos. Após alguns minutos se recompondo, Tu Tien caminhou devagar até o jardim nos fundos. Os cachos de banana estavam cheios, com a casca começando a ganhar um tom amarelado, sinal de que estavam no ponto certo. Com uma faquinha na mão, ela cuidadosamente colheu cada cacho, colocando-os em um cesto forrado com folhas de bananeira frescas. Cada cacho tinha cerca de uma dúzia de bananas, redondas e com um aroma delicioso. Em seguida, foi até a fileira de folhas de shiso roxo. As folhas de cor verde escura, com nuances roxas, plantadas ao longo do caminho, agora cresciam altas, exalando seu perfume característico. Tu Tien colheu-as com delicadeza, reunindo em pequenos maços bem organizados, amarrados com um barbante fino. Embora essas tarefas exigissem esforço, ela sentia o coração aquecido por estar ganhando a vida com suas próprias mãos trabalhadoras. Depois de preparar tudo, Tu Tien enrolou uma toalha de algodão em volta do cesto de bananas e folhas de shiso para protegê-los no trajeto, colocou o chapéu de palha e saiu de casa. O caminho até o mercado atravessava campos abertos. O céu ainda estava claro de tão cedo, mas já havia algumas pessoas circulando. De vez em quando, ela encontrava clientes conhecidos, que sorriam e a cumprimentavam. "Cedo hoje, hein, Tu Tien? Tem coisa boa hoje?" Ela respondia com alegria e um toque de orgulho. "Tem banana madura do pé e shiso fresquinho. Dá uma passadinha para conferir." Ao chegar no mercado, Tu Tien escolheu um lugar movimentado ao lado da passagem principal, estendeu seu pequeno esteira e cuidadosamente organizou os cachos de banana e os maços de shiso. De tempos em tempos, ela ajeitava as folhas para deixá-las mais apresentáveis ou reposicionava os cachos para chamar a atenção. Quando alguém se aproximava, ela sorria com gentileza. 20.000 dons o cacho de banana e 5.000 maço de shiso, viu, moço? Tudo é da roça, bem limpinho e fresquinho." Os clientes curiosos se abaixavam para observar, elogiando as bananas amarelinhas e vistosas. Alguns tiravam a carteira e compravam 2 cachos e alguns maços de shiso, fazendo com que Tu Tien os embalasse com cuidado e desse orientações de como conservar. Ao ver o dinheiro recebido, ela sentia um calor bom no peito. Ainda teria que economizar bastante, mas aquela era a primeira conquista valiosa do novo dia. E assim, Tu Tien continuava vendendo com entusiasmo, sorrindo para cada pessoa que passava, mantendo firme a esperança de que coisas boas ainda estavam por vir. Jack estava sentado na cadeira de madeira na sala de estar, com os olhos fixos na tela do laptop, tentando terminar o relatório sobre a obra a tempo de enviá-lo aos parceiros. Foi nesse momento que sua mãe entrou acompanhada da tia Tu e de Jiang. Elas traziam cestos com alimentos frescos, conversando sobre a situação das comunidades afetadas enquanto colocavam tudo cuidadosamente ao lado da mesa. A mãe de Jack falou com carinho. "Jack, filho, dá uma pausa no trabalho para receber as visitas." Ele assentiu discretamente, digitou mais algumas linhas e então fechou o laptop, levantando-se para cumprimentar as convidadas. Tia Tu serviu água nos copos de vidro e comentou: "A vida do pessoal depois da tempestade ainda tá difícil. Muitas casas desabaram, o solo está erodido, os grupos voluntários." Jack concordou. "Tô tentando acelerar as obras. Ver as pessoas vivendo em condições precárias corta o coração." Jiang, uma jovem de aparência esbelta, tirou seu chapéu de abas largas e disse: "Eu também quero ajudar, tomara que todos possam se estabilizar logo." Tia Tu lançou um olhar sutil para Jiang, enquanto Jack se mostrava um pouco desconcertado. "Já tô quase com 30, mas ainda atolado de trabalho, nem penso muito em assuntos pessoais." Para quebrar o clima meio sem jeito, a mãe de Jack convidou todos para a cozinha preparar o jantar. O ambiente era acolhedor e organizado, com o cheiro do arroz recém-cozido enchendo o ar e aquecendo o coração de todos. Jack ajudava a mãe lavando os legumes enquanto perguntava para a tia Tu sobre as visitas que ela havia feito às comunidades mais distantes. Jiang acendeu o fogo para preparar a sopa, contando que tinha voltado recentemente para a cidade natal e que estava procurando um trabalho para ajudar a família. Jack respondeu: "Conheço algumas pessoas, vou tentar ver se alguma empresa está contratando algo no seu perfil, para você poder ficar mais perto da família." Jiang sorriu, agradeceu e disse que queria visitar a obra algum dia para entender melhor o serviço.
Depois que os pratos ficaram prontos, a mãe de Jack os arrumou na mesa de madeira perto da janela. O jantar era simples, mas saboroso: sopa de espinafre vietnamita fumegante, carne de porco caramelizada e legumes cozidos. Tia Tu, enquanto comia, contava sobre as pessoas que conheceu nas comunidades, todas esperançosas de que a reconstrução aconteça logo. Jack escutava em silêncio, respondendo só com palavras breves, até perguntar para Jang sobre os projetos voluntários em que ela se envolvia. Sua mãe, esperando o momento certo, voltou a tocar no assunto de casamento, mas Jack apenas sorriu, dizendo que ainda tinha muitas preocupações na cabeça. Jiang permaneceu calada, com um olhar levemente pensativo, mas preferiu não insistir. No fim da refeição, todos ajudaram a limpar a mesa, cientes de que ainda havia muito trabalho pela frente, mas por ora deixaram as preocupações de lado para aproveitar aquele raro e aconchegante momento juntos. Desde o amanhecer, Tu Tien já estava ocupada preparando algumas frutas e bolinhos de folha, com a intenção de levá-los até a casa de Jack como forma de agradecimento pela ajuda que ele lhe prestara no outro dia. Ao chegar ao portão, ela avistou de relance Jack e Jen sentados sob a varanda, conversando animadamente. Ambos pareciam tranquilos, sorrindo de vez em quando com alguma história engraçada. Aquela cena acolhedora fez os passos de Tu Tien desacelerarem. Em vez de se aproximar com confiança, ela foi tomada por uma sensação de deslocamento, pensando que talvez fosse melhor não atrapalhá-los. Disse a si mesma: só vim entregar um presente, não preciso necessariamente vê-lo pessoalmente. Com esse pensamento, ela se abaixou, deixou o embrulho com delicadeza nos degraus da entrada e se afastou em silêncio, sem nem chamar por ele. A mãe de Jack, que por acaso saía da cozinha, ainda pôde ver Tu Tien se afastando. Curiosa, murmurou: ué, não era Tu Tien? Por que ela não entrou? Mas só ficou olhando sua silhueta desaparecer ao longe, sem entender o motivo. Lá dentro, Jack contava a Dian sobre sua intenção de apoiar os moradores após a tempestade e também ajudar Tu Tien a organizar melhor suas vendas. Jian, sorrindo, pousou a mão sobre a dele e disse: você sempre tão atencioso com os outros. Eu acho a Tu Tien tão doce. Aposto que você tem um carinho especial por ela, né? Jack respondeu com simplicidade: ela é independente, trabalhadora, muito digna. Só quero ajudar um pouco. Sei que ela está passando por tempos difíceis. No caminho de volta à fazenda, os pensamentos de Tu Tien estavam confusos. Ela não sentia raiva nem mágoa de Jack, apenas uma tristeza leve ao presenciar a intimidade entre ele e Jiang. Suspirou: não tenho direito de me importar. Eles já são próximos há tempos. No entanto, o sorriso de Jack e o brilho nos olhos de Jiang insistiam em permanecer em sua mente, fazendo-a se sentir pequena e insignificante. Naquela tarde, Tu Tien se sentou na cadeira de bambu sob a varanda da fazenda, observando os campos de arroz brotando verdinhos. No som do vento soprando entre as folhas, ela se perdia em pensamentos sobre o futuro. Talvez o melhor agora seja focar no trabalho e estabilizar a vida. Se o amor tiver que vir, virá no tempo certo. Apesar de tentar parecer forte, não conseguia evitar aquela sensação de vazio sempre que pensava em Jack. Às vezes desejava poder falar abertamente tudo o que sentia, mas o medo de se machucar a impedia. Por fim, Tu Tien se levantou devagar, decidida a deixar de lado os devaneios. Afinal, ela ainda tinha um longo caminho pela frente, cheio de responsabilidades e desafios a enfrentar. Assim que o dia clareou, Tu Tien já estava colhendo apressadamente os maços de espinafre d'água nos fundos da casa. Como de costume, ela amarrou os vegetais em pequenos feixes, cada um vendido por 5.000 dongos, e os organizou com cuidado em 2 cestos. O cacho de bananas, já no ponto, havia sido colhido na noite anterior e deixado sob a varanda para ser levado ao mercado naquela manhã. Uma chuva repentina começou a cair, transformando a estrada de terra num lamaçal, mas Tu Tien não desistiu. Vestiu às pressas uma capa de chuva fina, azulada, e enfrentou o caminho escorregadio até o mercado. Quando chegou, o cenário estava bem mais vazio do que o normal. Tu Tien sorriu para alguns rostos conhecidos e rapidamente escolheu um local mais alto para expor seus vegetais e bananas. Os feixes de espinafre verde vibrante e os cachos de banana amarelinhos geralmente atraíam compradores, mas naquela manhã chuvosa, quase ninguém parava para olhar. Tu Tien mordeu os lábios pensando em baixar um pouco os preços para conseguir vender tudo, mas hesitou. Era cedo demais para queimar valor, e isso poderia atrapalhar as vendas nos dias seguintes. De tempos em tempos,
Ela enxugava as gotas de chuva que escorriam pela testa, esforçando-se para manter o sorriso ao cumprimentar os passantes. De repente, uma voz firme e acolhedora se aproximou. "Essas bananas estão quanto o cacho, Tu Tien?" Ela se virou e viu Jack ao seu lado, segurando um guarda-chuva preto. Ele observou os cachos, tocou em um deles e disse: "Ouvi dizer que custa 70 mil dongs, mas vou pagar 100 mil. Me ajuda a dividir com algumas pessoas carentes aqui no mercado, tá bom?" Tu Tien arregalou os olhos, surpresa, e perguntou: "Mas por que comprar tanto assim? Se não conseguir comer tudo, vai acabar desperdiçando." Jack sorriu de leve. "Eu não vou comer tudo, mas com certeza alguém vai precisar. A gente ajuda quem pode, né?" Aquelas palavras fizeram o coração de Tu Tien se aquecer. Ela soltou um suspiro suave, tocada pela generosidade de Jack. Ele então olhou para o céu, onde a chuva apertava cada vez mais, e gentilmente levantou o guarda-chuva para protegê-la, evitando que os pingos a molhassem. Esse gesto cuidadoso fez com que todas as preocupações de Tu Tien amenizassem um pouco. Ela falou baixinho: "Obrigada, de verdade, achei que hoje não ia conseguir vender nada. Ainda bem que você apareceu." Jack apenas assentiu com um olhar calmo, segurando firme o cabo do guarda-chuva, e sugeriu que ela recolhesse os produtos logo, antes que estragassem com a chuva. Ver Jack ali, do nada, e ainda tendo a paciência de protegê-la do mau tempo, fez com que Tu Tien se sentisse profundamente grata. A chuva continuava caindo, constante, mas o pequeno espaço onde os dois estavam parecia subitamente mais quente e seguro, como se, naquele canto simples de um mercado rural molhado e silencioso, tivesse nascido algo silencioso e bonito. A chuva ainda caía suavemente quando Tu Tien continuava vendendo os últimos maços de vegetais, o coração apertado com medo de voltar para casa com mercadoria encalhada. Enquanto tentava reorganizar as coisas, Jack apareceu com um sorriso gentil, segurando 2 caixas de soy e 2 copos de bebida. Ele disse: "Come esse soy de 10 mil dons para não ficar com fome. Com essa chuva toda, fiquei com medo de você se cansar demais." Naquele instante, Tu Tien sentiu o coração se aquecer. Era bom saber que alguém realmente se importava. Agradeceu baixinho, abriu a caixinha de comida e olhou para ele, um pouco hesitante. "Graças a você, me sinto menos sozinha nesses dias de chuva." Jack assentiu, sorriu de leve e respondeu que mesmo com a correria da obra, ele quis passar ali para ver como ela estava, ainda mais com um tempo tão difícil. Sentaram-se lado a lado, aproveitando aquele raro momento de aconchego em meio ao mercado úmido. Jack comentou sobre os trechos de estrada destruídos pela tempestade que precisavam de reparos urgentes. Tu Tien, por sua vez, desabafou sobre a dificuldade de vender legumes em dias de chuva, já que estragam rápido. Ao perceber o quanto ela estava sobrecarregada, Jack sugeriu: "Por que você não tenta trabalhar comigo na obra? Assim não precisa ficar se molhando colhendo e preocupada em não vender." Ela ficou surpresa e feliz, mas também insegura. Uma corrente de pensamentos passou por sua mente. "Se ele me ajudar, tudo pode ficar mais fácil. Mas será que consigo lidar com o trabalho técnico? E o que os outros vão pensar?" Por fim, disse em voz baixa: "Vou pensar com carinho. Também quero encontrar algo mais estável." Nesse momento, Jiang e Mia chegaram e, para fugir da chuva, todos decidiram ir juntos a uma barraca de bebidas na beira da rua. Pediram café e iogurte batido com gelo. Jiang cumprimentou Tu Tien com um sorriso caloroso e comentou que já a tinha visto rapidamente na casa de Jack. "Fiquei com uma boa impressão. O Jack vive elogiando o quanto você é trabalhadora e doce." Ao ouvir isso, Tu Tien ficou levemente corada, tomada por uma alegria discreta e um pouco de timidez. "Será mesmo que ele fala de mim assim com os outros?" Mia, sentada ao lado, observava discretamente Jack e Tu Tien e, com um sorriso travesso, soltava brincadeiras que deixavam o clima leve e divertido. Depois de um tempo, tiraram algumas fotos juntos como recordação. Jack olhou o relógio e disse que queria levar Tu Tien de volta à fazenda, pois a chuva ainda não tinha dado trégua. Jiang pensou em ir junto, mas ele recusou delicadamente, dizendo que podiam marcar outro dia. Tu Tien então percebeu com o coração acelerado aquele cuidado especial que Jack tinha com ela. Era uma sensação misturada de ansiedade e felicidade difícil de explicar. No caminho de volta, o som da chuva no teto do carro criava um ritmo suave e acolhedor. Ela olhou discretamente para Jack e, em silêncio, agradeceu por sua presença. Dentro do peito começava a nascer uma esperança, a de um futuro menos árduo, talvez ao lado de alguém que ela, dia após dia, aprendia a admirar ainda mais.
thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải cần một người đàn bà vô dụng. Từng lời nói chữ giác dao cứ sâu vào trái tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào và áo cũ. Cô kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đỏ tay gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng đứng nhìn không một chút do dự. Cô đã không còn gì trong ánh mắt anh ta. Nỗi đau không còn dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Tự tin gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai ngoài việc sinh ra một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc cửa này mang theo bao ước mơ về một mái ấm. Nhưng hôm nay cũng chính bậc cửa đó cô phải rời đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng. Trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng, cô muốn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng anh ta còn chút tình nghĩa nào dành cho